Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração e que o Espírito Santo de Deus faça presente na minha, na sua e na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um que aqui chegou e que Deus nos dê força para perseverar nos caminhos de Jesus. Amém? Irmão, abrem a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 11, nos diz assim: fechemos nossos olhos para falar com o nosso Deus. Grande Deus, eterno Pai, neste momento pedimos perdão pelos nossos pecados. Grande Deus, transforme nossas vidas. Pai eterno, que pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos dê força para fazer a Tua vontade. Abre nossos olhos, ajuda a estarmos preparados, transforma nossos corações, abençoa a Tua igreja, abençoa nossos irmãos que não vieram e conceda, Senhor Deus, cada dia o Espírito Santo para sermos semelhantes a Jesus. Tem misericórdia de nós, te orando em nome de Jesus. Amém. Irmão, Romanos capítulo 8, verso de 1 a 11 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Amém? Queridos irmãos, Paulo, então, escrevendo aos romanos, Paulo aqui nessa época, ele já estava preso. Paulo aqui, ele já estava encarcerado. E a Bíblia diz que Paulo, ele, no versículo 1, ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, por que não há nenhuma condenação para quem está em Jesus? Porque a pessoa que aceita Jesus, Jesus perdoa os seus pecados, Jesus, ele vai transformando. Então a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quem está em Jesus, não há condenação. No versículo 2 ele diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei
do Espírito da vida. Porque a lei do Espírito nos concede vida. Porque quando você obedece a Deus, você vai ter vida, você vai ser beneficiado em Cristo Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz e nos livrou do pecado e da morte. O que aconteceu? Jesus morreu na cruz e, morrendo na cruz, Jesus morreu a morte eterna que a gente ia morrer e nos concedeu a vida eterna. Nós podemos morrer nesse mundo? Sim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia diz também, a alma que pecar, essa morrerá. Então, se nós pecamos, nós estamos sujeitos à morte. Mas para você ver, quem morrer em Cristo, não vai morrer a morte eterna, porque a morte eterna é para a perdição. Mas quem morrer nessa vida, mas morrer com a esperança, vai ressuscitar de novo para morar com Jesus na eternidade. Então o versículo 3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, o que é impossível à lei? Salvar. A lei não pode salvar. Quem nos salva? Jesus. No que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Queridos, para a gente ver, Deus estabeleceu a lei. A lei não salva, quem salva é Jesus. Aí para você ver, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado, Jesus era semelhante a nós. Por isso, irmão, se Jesus foi semelhante em carne pecaminosa, nós precisamos hoje ser semelhante a Jesus, porque Jesus se fez carne, habitou entre nós, e a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Queridos, a Bíblia diz, 1 João 4, verso 8, diz que o pecado é a transgressão da lei. Toda vez que nós pecamos, nós estamos quebrando a lei de Deus. Toda vez que a gente comete um pecado, a lei de Deus, ela é quebrada. Ela é, como é que se diz, exteriorizada. Aí para você ver, por isso que Jesus, ele condenou na carne o pecado. Irmão, hoje nós podemos viver uma vida santa e podemos viver uma vida de pecaminosidade. Hoje, infelizmente, os seres humanos, o que vai acontecer? Que não querem servir a Deus. Os Espíritos de Profecia dizem que eles vão ser semelhantes ao diabo. E nós já estamos vendo hoje como o mundo está, como as pessoas cada dia estão indo de mal a pior. E o plano do diabo é tentar que todo ser humano reflite o caráter dele. E você está vendo, cada dia os homens estão indo de mal a pior, porque não querem saber de Deus, só querem saber das coisas do mundo, das coisas da vida. Então essas pessoas, elas estão já buscando ser semelhante a Satanás. Mas existe outro grupo que todos os dias está confessando os seus pecados, todos os dias está orando pelo batismo do Espírito Santo, todo dia está mudando de vida. E essas pessoas, de tanto ela buscar a Deus, ela vai ser o quê? Semelhante a Jesus. Irmão,
Os escritos de profecia dizem que a gente é formado pelo que a gente contempla. Se você só contempla a pessoa de Jesus, você será semelhante a ela. Agora, quem contempla as coisas do mundo, as coisas da carne, vai ser semelhante à carne. Por isso que a Bíblia fala, irmão, que Deus, Ele condenou na carne o pecado. Deus, Ele ama o pecador, só que Deus, Ele odeia o pecado. O pecado para Deus é abominação. Irmão, o pecado é tão terrível que levou o Filho de Deus à morte. Quando Adão e Eva desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus teve que morrer para nos salvar. Então, o pecado, queridos, ele pode ser gostoso, ele pode ser agradável, mas as consequências, a Bíblia diz que é a morte eterna. Aqueles que permanecerem no pecado vai morrer eternamente. E aqui diz no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz, irmão, que quais são as obras da carne? As obras da carne é prostituição, é lascívia, é adultério, é roubo, é fornicação, é adultério, é tudo isso, é o que? Egoísmo, avareza. Tudo isso é o que? Idolatria, pornografia, tudo isso são desejos das carnes. A Bíblia fala concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso, o que acontece? É condescendência da carne. Mas a Bíblia diz que nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz contra essas coisas não há lei. Então, hoje está sendo desenvolvido no mundo dois caráteres. O caráter do Espírito Santo e o caráter da carne. Então, cada um de nós estamos caminhando de acordo com as nossas atitudes. Nós estamos já decidindo qual caráter vamos ter no final. E no versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmão, quem vive na carne só quer fazer o que a carne gosta, só quer fazer o que é errado, só quer fazer o que desagrada a Deus. Mas para você ver, existem pessoas que vivem em pecado da carne, mas existe outro grupo que está se inclinando para as coisas do Espírito. Irmão, Jesus, Ele disse que ia, mas Ele ia enviar o Consolador. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, a justiça e do juízo. É Ele que mostra o erro, é Ele que mostra a nossa falha. Então, sem o Espírito Santo, a gente não pode viver, a gente não pode ser salvo. E aqui diz no versículo 6: porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Irmão, quem vive no pecado, ele está pendendo para a carne. Se ele está pendendo para a carne, é morte eterna, é morte que não terá vida. Mas os que estão vivendo no Espírito,
vai ter vida. Que vida? Vida em abundância e também paz e principalmente a vida eterna. Por isso, querido, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, não fazer a nossa própria vontade, mas tentar fazer o que Deus quer, o que o Espírito Santo nos diz, para que a gente possa viver, irmão, uma vida de santidade. Amém? Então, o versículo 7 diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Claro, irmão, claro que quem vive na carne, ele não vai agradar a Deus. Quem vive na carne, ele terá inimizade contra Deus. A Bíblia diz, 1 João 2, versículo 15: filhinhos, não amei o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem está vivendo neste mundo, mas tem inclinações para os desejos carnais e não quer abandonar, infelizmente, ele está desagradando a Deus. E nós, queridos irmãos, nós precisamos viver uma vida santa, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quem vive na carne jamais vai guardar os 10 mandamentos, jamais vai ser obediente ao que Deus pede. Então, por isso que a Bíblia diz que ele não está sujeito à lei. Porque Paulo diz: eu só conheci o pecado pela lei. Como é que eu sei que adulterar, desonrar, cobiçar é pecado? Quando eu olho para a lei. Quando eu faço esses pecados, eu olho para a lei é como um espelho. A lei simplesmente vai mostrar a minha posição, a minha forma, mas a lei não salva. Por isso que aqui diz que o que é impossível a lei salvar, a lei não pode salvar, mas a lei, ela mostra nosso erro, ela mostra nosso pecado. E por isso que quem está no pendor da carne jamais vai estar sujeito à lei. E o versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, como é que uma pessoa que vive adulterando, que vive na prática de homossexualismo, que vive na prática da lesbianidade, fazendo tudo isso errado, vai agradar a Deus? Que vive em pecados conhecidos, na mentira, no adultério, no roubo, na fornicação, não pode. Por isso que a Bíblia diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus, irmão, Ele é santo. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus filhos adorem em Espírito e em verdade. Por isso que nós precisamos, cada dia, ter uma vida santificada. E o versículo 9, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito, então eu não sou de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu não busco, porque, irmão, toda pessoa que vive na carne, a Bíblia diz: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito só habita em vós se a gente for obediente, se a gente querer que Ele habite. Para o Senhor ver, irmão, como é que o Espírito Santo vai habitar em alguém se a pessoa não quer mudar de vida, se a pessoa não quer tomar uma posição
que agrada a Deus. Então a Bíblia diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Então, para a gente ser de Deus, a gente precisamos do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito de Deus para que Ele possa habitar na nossa vida. E o versículo 10, ele diz o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Claro, irmão, que quando Jesus habita em nós, o nosso corpo tem que morrer para o eu. O que é que o apóstolo Paulo diz? Crucificado estou com Cristo. Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que ele diz, que se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então, pessoas que vivem em pecado, Deus não pode habitar. Eu vejo, irmão, infelizmente, alguns irmãos, algumas irmãs da nossa igreja, irmão, que usa maquiagem, que pinta as unhas, que usa batom, que usa roupa indecente. Meus queridos, como é que um cristão que diz que tem Jesus na vida dele e usa aquilo que desagrada a Deus, pessoas que vivem na glutonaria, que vivem na bebedeira, que usa coisa que prejudica a saúde, que vive fazendo coisas que não é do agrado de Deus? A Bíblia diz: se Cristo está em nós, o nosso corpo tem que morrer. O velho homem tem que estar enterrado. O velho homem tem que estar na sepultura, para que Cristo possa habitar na minha, na sua e na vida de cada um de nós. E ele diz no versículo mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Então o Espírito Santo, irmão, ele é vida, ele concede força, vigor, e a Bíblia diz que Jesus ia nos dar vida em abundância. E o versículo 11, para a gente concluir, ele diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, para a gente ver, se o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará. Irmão, quando Jesus passar a habitar em nós, a nossa vida ela vai estar totalmente diferente. Não tem como, irmão, Jesus viver na vida do cristão, e o cristão viver que nem o mundo. O cristão, para ser cristão, ele tem que ser semelhante a Jesus. Como é que alguém se diz ser cristão e usa as coisas deste mundo para se agradar? Irmão, a gente não pode agradar a todo mundo. Nós temos que agradar primeiramente a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, não está adiantando nada. Se as minhas atitudes não são como Deus quer, eu estou perdendo tempo. Por isso que a Bíblia diz aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso, queridos, quando nós vivemos no pecado,
Os Espíritos de profecia diz que nem está no poder da terra, nem no poder do inferno levar ninguém a pecar. Quando eu peco, é por livre e espontânea vontade. Então, o pecado, ele precisa ser abandonado. O pecado, ele precisa ser deixado. Ele precisa ser largado. Porque Provérbio diz: o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por isso, querido, Jesus, ele só vai habitar em nós quando realmente nós estiver morto para o pecado, quando a gente estiver morto para o eu, para que Cristo possa habitar na vida de cada um de nós. Com certeza, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está vindo, e quando ele voltar, aqueles que buscaram, aqueles que viveram uma vida no Espírito, Jesus vai levar para morar com ele na eternidade. Mas aquele que viveu segundo a carne, viveu segundo as suas paixões, viveu segundo as suas concupiscências, infelizmente vai ficar. Aquele que está vivendo uma vida dupla, esse também vai ficar. Mas aquele que todo dia está crescendo em espiritualidade, está pedindo a Deus misericórdia, está clamando por justiça, que está cada vez mudando a sua vida, esse com certeza será justificado. Queridos, com certeza o nosso tempo ele está se esgotando. Nosso tempo está chegando ao final, e vai chegar o momento que todo aquele que não buscou uma vida santa, uma vida certa, uma vida de fidelidade, uma vida que agrada a Deus, a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus, e depois de 300 anos, Deus falou assim: Enoque, vamos embora, vamos sair deste mundo, vamos morar comigo, vamos agora desfrutar, porque a vida de Enoque era uma vida no Espírito, é uma vida santa, era uma vida que Deus se agradou e Deus levou para o céu. Por isso, querido, Enoque, Elias, representa todos os salvos que vai para o céu sem passar por essa morte. Enoque e Elias representa aquele salvo que viveu uma vida, que andava com Deus, que agradava a Deus. Deus vai levar, vai ser transformado num abrir e fechar de olho, e vai subir para morar com Jesus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos prepara para que possamos viver no Espírito, fazendo a vontade de Deus, terminar a obra e ir embora deste mundo, porque, como Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é eterno, e ele foi preparar mansões para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, na tua presença neste momento nos colocamos diante da tua face, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de podermos andar no Espírito. Pai eterno, se ainda estamos tendo, Senhor, dificuldade em andarmos na carne, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Prepara-nos, Senhor, para o derramamento da chuva ceruda. Prepara-nos, Senhor, para o alto clamor. Prepara a tua igreja para um dia, Senhor, viver o Evangelho puro e santo, como o Senhor diz, que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Que
que nós possamos viver uma vida santa, que possamos todo dia confessar nossos pecados, mudarmos de vida, ser fiel, Senhor, e morar com Jesus nas mansões eternas, quando Ele vier com poder e grande glória. Leva-nos em paz, nos traz no sábado, se for da Tua vontade, permaneça conosco. Obrigado por todas essas bênçãos, que o Senhor, querido Jesus, nos batize com Teu Santo Espírito, abençoa nossos irmãos que não veio, esteja conosco, leva-nos em paz e nos transforme. E querido Jesus, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mais perto que